Dia 117, Números, capítulo 4. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: façam um recenseamento dos coatitas por grupos de famílias e por famílias da tribo de Levi. Contem todos os homens que têm entre 30 e 50 anos de idade, capazes de fazer o serviço do tabernáculo. O serviço dos coatitas no tabernáculo é cuidar das coisas muito sagradas. Quando o acampamento for desarmado, Arão e seus filhos entrarão primeiro no tabernáculo para tirar o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Então, eles cobrirão a arca com couro, com um pano azul e coloração, e colocarão as varas de carregar nas argolas da arca. A seguir, devem colocar um pano azul sobre a mesa, onde ficam os pães da presença, e colocarão os pratos e taças de incenso e taças das ofertas, os jarros para as ofertas de bebida e os pães da presença sobre este pano. Depois colocarão tudo isso sobre um pano vermelho e finalmente cobrirão com uma cobertura de couro. Depois colocarão as varas nas argolas da mesa. Em seguida, pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro, as lâmpadas, as tesouras de cortar, os pavios das lâmpadas e seus apagadores e todos os jarros necessários para o suprimento do azeite. Então, cobrirão tudo com uma cobertura de couro e colocarão esses objetos sobre as varas para carregar. Eles cobrirão o altar de ouro com um pano azul e por cima colocarão um cobertor de couro. Depois colocarão os cabos nas argolas do altar. Eles embrulharão todos os outros utensílios usados na ministração do tabernáculo com um pano azul e os cobrirão com uma coberta de couro e colocarão tudo isso sobre as varas de carregar. Eles tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão por cima dele um pano vermelho. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração do altar: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias e todos os utensílios do altar, e sobre tudo isso estenderão uma coberta de couro. Então colocarão as varas de carregar nas argolas do altar. Quando Arão e seus filhos terminarem de desmontar o santuário e os utensílios do santuário, os coatitas deverão carregá-los durante a viagem, mas não tocarão nos utensílios sagrados. Se o fizerem, morrerão. São esses utensílios do tabernáculo que os coatitas devem levar. Eleazer, filho do sacerdote Arão, deve tomar conta do azeite para as lâmpadas do incenso aromático, da oferta diária de cereais e do óleo da unção. Ele ficará responsável por tomar conta de todo o tabernáculo e por tudo que nele há, ou seja, os seus utensílios e acessórios. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: não deixem que as famílias dos coatitas desapareçam entre os levitas. Vocês devem fazer o seguinte para que os coatitas não morram quando forem carregar as coisas sagradas. Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada coatita o que deve carregar. Os coatitas nunca devem entrar no santuário nem ver as coisas sagradas. Se eles desobedecerem, morrerão. E o Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento dos gersonitas, por grupos de famílias e por famílias. Contem os homens que têm entre 30 e 50 anos de idade e que são capazes de fazer o trabalho sagrado do tabernáculo. Os deveres dos gersonitas serão os seguintes:
Eles devem carregar as cortinas do tabernáculo, o próprio tabernáculo, a sua cobertura de couro de cabra, as cortinas da entrada do tabernáculo. Devem carregar também as cortinas externas do pátio que cerca um tabernáculo, o altar, a cortina da entrada de suas cordas, com todos os utensílios usados em serviço. Arão e seus filhos darão as ordens aos gersonitas a respeito do serviço deles e tudo o que devem fazer e carregar. Este é o serviço do grupo das famílias dos gersonitas no tabernáculo. Itamar, filho do sacerdote Arão, será responsável pela supervisão de suas atividades. Depois faça a contagem dos meraritas por grupos de famílias e por famílias, de todos os homens entre 30 e 50 anos capazes de fazer algum trabalho no tabernáculo. Esta é a tarefa deles, de acordo com todo o serviço do tabernáculo, levar as amarrações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, as colunas do pátio que cerca o tabernáculo, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, e todas as outras coisas usadas para montar o tabernáculo, e tudo o que pertencer ao serviço. Diga a cada um o que deve carregar. Esse é o serviço do grupo das famílias dos meraritas no tabernáculo. Itamar, filho do sacerdote Arão, será o responsável pela supervisão dos meraritas. Moisés, Arão e os líderes do povo fizeram a contagem dos coatitas conforme seus grupos de famílias e suas famílias, de todos os homens que tinham entre 30 e 50 anos de idade e que fossem capazes de fazer algum serviço no tabernáculo. O total dos coatitas contados conforme as suas famílias foi de 2.750 homens. Esse foi o total recenseado das famílias dos coatitas contados por Moisés e Arão, que serviam o tabernáculo para obedecer às ordens que o Senhor deu a Moisés. Os gersonitas foram contados conforme seus grupos de famílias e suas famílias, de todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que fossem capazes de fazer algum serviço no tabernáculo. O total dos gersonitas, contados conforme os grupos de famílias e as famílias, foi de 2.630 homens. Esse foi o total de recenseados das famílias dos gersonitas, contados por Moisés e Arão, que serviam no tabernáculo para obedecer às ordens que o Senhor deu a Moisés. Os meraritas foram contados conforme seus grupos de famílias e suas famílias, de todos os homens entre 30 e 50 anos de idade que fossem capazes de fazer algum serviço no tabernáculo. O total dos meraritas contados conforme os grupos de famílias foi de 3.200 homens. Este foi o total de recenseados das famílias dos meraritas, contados por Moisés e Arão, que serviam no tabernáculo para obedecer às ordens que o Senhor deu a Moisés. Assim, Moisés e Arão e os líderes de Israel chegaram à contagem dos levitas, conforme o grupo de famílias e as famílias. Todos os levitas entre 30 e 50 anos de idade, capazes de fazer algum serviço no tabernáculo, totalizaram 8.580 homens. Fizeram a designação dos serviços das cargas de cada um, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, foram contados todos de acordo com as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Salmos, capítulo 38. Senhor, não me castigue enquanto está irado, nem me discipline no seu furor. As suas flechas se cravaram profundamente no meu corpo.
Todo o peso da sua mão caiu sobre mim. Por causa da sua ira, todo o meu corpo está doente. A minha saúde está destruída por causa do meu pecado. Estou me afogando nos meus pecados. Eles são como um fardo pesado que já não posso suportar. As minhas feridas ficam inflamadas, cheias de pus e cheiram mal, por causa da minha falta de juízo. Estou andando curvado e abatido o dia inteiro. Saio vagueando como se estivesse de luto. As minhas costelas ardem como fogo. Meu corpo inteiro está doente. Sinto-me muito fraco e desesperado. Vivo gemendo porque meu coração está cheio de medo. Diante do Senhor estão os meus anseios. O Senhor conhece o meu suspiro. Meu coração bate depressa. Minha força quase se foi. Além disso, estou ficando cego. Meus amigos, parentes, conhecidos se afastam de mim com medo da minha doença. Meus vizinhos me evitam. Enquanto isso, meus inimigos preparam armadilhas para me matar. Andam espalhando mentiras ao meu respeito e passam o dia planejando meios de me destruir. Sou como um surdo que não ouve e como um mudo que não abre a boca. Eu me faço de surdo a essas ameaças. Também não respondo com palavras. Eu espero no Senhor e aguardo a sua resposta. Ó Senhor, meu Deus, pois eu disse, não permita que se alegrem quando eu cair, nem me ataquem quando eu tropeçar. Estou quase caindo e carrego essa dor comigo dia e noite. Confesso a minha culpa, fico angustiado por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e fortes. É grande o número de pessoas que me odeiam sem razão. Eles me pagam o bem com o mal, porque eu tomo o partido dos judeus e dos justos e bons. Ó Senhor, não me abandone. Não fique longe de mim, ó meu Deus. Senhor, meu Salvador, venha depressa me socorrer. Cânticos, capítulo 2. A moça. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, o rei. Sim, você é um lírio entre os espinhos. Assim é minha amada entre as outras moças. A moça. O meu amado é como uma macieira comparado com os outros jovens. Ela é a árvore mais bonita do pomar. Tenho o prazer de me sentar à sombra dele, como é gostoso o seu fruto. Ele me levou ao salão de festas e me mostrou todos o quanto me ama. Ah, mate minha fome com passas e revigore-me com maçãs, porque eu estou quase morrendo de tanto amar. Ele me abraça com as mãos direita e com a mão esquerda me afaga a cabeça. Moças de Jerusalém, prometam e jurem pelas gazelas e corças do campo que vocês não vão acordar o meu amado, nem despertar o meu amor quando ele não quiser. Ah, estou ouvindo o meu amado. Vejam, aí vem ele saltando pelos montes, subindo as colinas. O meu amado é como uma gazela ou um gamo. Olhem, lá está ele por trás do muro e agora observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado me disse, o rei. Levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. O inverno já acabou e a chuva já passou. As flores estão crescendo e chegou o tempo de os pássaros cantarem nas árvores. Já se ouve o arrulhar da rola. A figueira começou a dar os primeiros frutos. As videiras florescem. Que fragrância deliciosa elas têm! Levante-se, minha querida, minha linda amada, e venha comigo. A minha pomba se esconde entre as pedras, por trás de uma fenda, entre as rochas.
Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua bela voz, pois a sua voz é suave e seu rosto é lindo. A moça. As raposinhas estão acabando com as plantações de uvas. Apanhe as raposas para que as vinhas tenham flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele dá de comer ao seu rebanho entre os lírios. Antes de o dia raiar, antes de as sombras sumirem, voltem para mim, meu amado. Volte depressa como uma gazela ou como o gamo corre sobre as colinas de Beter.